querido ouvinte da 89 FM. Estamos iniciando o nosso programa Dias Melhores nesse domingo, 6 de maio. Está terminando o mês de maio. E eu tenho uma palavra da parte de Deus para a sua vida, uma parábola que é muito conhecida. Jesus, ele costumava falar por parábolas. E por que fazia isso por meio de parábolas? Para que as pessoas associassem aquele ensino a algo que era do cotidiano deles, para que fizesse sentido. Então, ele usava as situações do cotidiano daquelas pessoas para que eles entendessem a mensagem que Jesus estava pregando. E a parábola do semeador diz assim: no mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à beira-mar. E grandes multidões reuniram-se junto a ele, de modo que ele entrou num barco e sentou-se. E todo o povo estava em pé na praia. E falou-lhe muitas coisas por meio de parábola, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, parte das sementes caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, pois a terra não era profunda. Mas saiu e o sol a queimou, e como não tinha raízes, secou. Outra parte caiu entre espinhos, os quais a sufocaram quando cresceram. Mas outra parte caiu em terra boa e deu frutos. Um grão produziu outros 100, outros 60 e outros 30. Quem tem ouvidos, que ouça. São 3 parábolas pertinho uma da outra, né? E essa é muito linda, a parábola do semeador, né? Jesus, ele vai até a beira do mar, né? No mar da Galileia, e sobe num barco, talvez para ficar um pouco mais alto. Mas na posição que Jesus ficou, ou sentado ou em pé naquele barco, ele tinha uma visão das muitas pessoas que estavam olhando para ele, mas ele também tinha a visão do que estava por detrás das pessoas. Então, as pessoas olhavam para Jesus e esperando que Jesus ia falar, mas Jesus olhava para cada uma daquelas pessoas, os caminhos que elas vieram, as montanhas, os vales, as planícies, os campos. As pessoas vinham chegando e Jesus observando os caminhos daquelas pessoas. Por isso que ele faz associação, fala de caminho no texto. E Jesus, ele enxerga não só aquelas pessoas, ele vê a necessidade de ministrar de uma semente de poder para a vida daquelas pessoas. Certamente o caminhar daquelas pessoas, o estado que aquelas pessoas estavam, não estava produzindo os frutos que são da vontade de Deus. Jesus olhou e já iniciou o texto, né? Ele olha para aquelas pessoas e diz assim, ele começa iniciando com um personagem, ele disse um semeador. Ele não disse um grupo de semeadores, ele não disse um sacerdote, um grupo de religiosos. Ele disse que um semeador saiu com bastante semente. A semente de Deus é abundante, é transbordante. Aquilo que Deus tem para semear na nossa vida é abundante, é transbordante, é múltiplo, é grandioso, é generoso. Então ele saiu com bastante. O semeador, pense num fazendeiro quando ele sai, você acha que ele leva um punhadinho para voltar em casa, pegar mais um pouquinho?
ele leva uma grande quantidade de semente para semear quantos lugares sejam necessários semear naquela empreitada. Os lugares somos eu e somos você. Nós somos o lugar da boa semente de Deus. Você é a boa terra a ser semeada por Deus. E do mesmo jeito que Jesus diz, olha, o semeador saiu a semear com a semente maravilhosa, com a intenção maravilhosa, olhando para a terra de uma forma maravilhosa, mas ele fala de outro personagem também. Fala do semeador que semeia e fala de um que rouba e arranca a semente. Um outro personagem, o arrancador de semente. Então o adversário das nossas almas, ele fica observando, né, como diz lá em Jó, fica rodando a terra, porque ele não pode, ele não tem coração, ele não tem a capacidade de receber a semente, ele não é alvo do amor e do cuidado de Deus por opção, porque assistiam na presença de Deus, mas em busca do seu próprio interesse, pior que isso, da sua própria vaidade, abriu mão de toda semente que viesse da parte de Deus, e só Deus tem semente para a minha vida e para a tua vida. Então, como ele não pode ter a semente, e ele vê que quanto Deus te ama, quanto Deus me ama, então Jesus disse que o inimigo veio para roubar, matar e destruir, faz parte da natureza dele. Como ele não pode ter, ele vai tentar uma dessas três coisas. Destruir a semente ele não pode, porque a semente é de Deus e a semente é sua. Então ele não pode destruir, ele não pode matar a semente, mas ele pode roubar a semente. O inimigo veio para roubar, matar e a semente. E se foi semeado no coração da gente como terra boa, quando o inimigo, porque o inimigo está embaixo, né? Não, o inimigo é espírito. Estou dizendo assim, numa classe espiritual, quando o inimigo vai ter que subir para alcançar o teu coração? Ou você está caminhando por caminhos que está rente ao caminho do inimigo, que ele só faz estirar a mão e consegue alcançar a semente que está no teu coração. Semente de Deus, além de ser plantada no lugar próprio, ela nos puxa para cima. A pessoa que é semeada com a palavra de Deus, com a palavra do Evangelho, com a riqueza da promessa de Deus, essa promessa nos puxa para cima. Do mesmo jeito que uma planta, a tendência é ir para cima, toda planta vai para cima, ela cresce em direção à luz. Então, quando somos semeados, a tendência é que sejamos puxados para cima. Aquele que rouba, a intenção é puxar para baixo. Ele não pode subir, então quer puxar para baixo, né? Como Jesus fez um texto da semente e a terra. A semente é o que vem de Deus e a mão de Deus, e a terra somos nós. Nós somos verdadeiramente, eu sou criacionista, né? Nós somos feitos do pó e para o pó voltaremos. E a ciência e a biologia podem explicar muito bem quantos minerais do planeta Terra existem na nossa composição. E só para fechar com chave de ouro, mais outro tanto, né? 70% do nosso organismo é água, terra e água, mas em perfeito equilíbrio a ponto de não sermos lama. Só tem um ser que quer que sejamos lama, porque lama não dá semente, não floresce nada, é o adversário de nossas almas. Mas ainda que estivéssemos em um charco de lodo, ainda que estivéssemos num tremedal de lodo, a mão do Senhor, Ele nos tira, nos coloca em um alto retiro, Ele nos limpa. Não somos lama, nem fomos feitos para viver na lama. O adversário,
quer nos puxar para a lama. O adversário quer que tenhamos a compreensão que somos feitos para a lama. Mas o Espírito Santo sabe nos conduzir do mesmo jeito do filho pródigo, que estava lá no meio da lama, no meio dos porcos, e pela leitura do texto que ele diz, me levantarei, eu não creio que ele tivesse mais nem sentado, ele estava arriado na lama. Mas o Espírito Santo é aquele que nos levanta, independente do tremendal de lama que se esteja, o Espírito Santo de Deus nos levanta. A mão de Deus te levanta. A destra do Senhor, eu sou aquele que te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas. Ele, além de nos levantar, ele tira o medo, ele tira sentimentos de não pertencimento, de achar-se que não se é amado. O semeador saiu para semear. Se Deus, em toda a sua essência, quem disse isso é a Bíblia, Deus é amor. Se o amor está semeando dentro de você, o que é que vai nascer? Imagine quanta coisa maravilhosa. O amor, Deus é amor. A mão do amor está semeando, né? A parábola do semeador, Mateus 13, Marcos 4, né? A parábola do semeador. E diz que uma parte, aí são 4 situações que a gente leu, né? Uma parte caiu na estrada e os homens pisaram a semente, né? E debaixo dos pés, né? Os homens. E quando pisaram, o inimigo, Marcos 4 diz que quando os homens pisaram, o inimigo veio e roubou a semente. Como eu disse, o inimigo de nossas almas, ele não tem coração. Ele não pode ser abençoado pelo que provém da promessa de Deus, da palavra de Deus. O inimigo de nossas almas, ele não pode usufruir daquilo que Deus garante, porque quando Deus fala, se cumpre. Aquilo nem só de pão viverá o homem. Precisa de pão, precisa. Mas viverá de quê? De toda palavra que sai da boca de Deus. E Deus está vivo, Deus continua a falar. Por intermédio de quê? Da sua palavra. Então, os homens, né? Mostra também a dureza do coração dos homens. Tem muitos homens que não querem a semente semeada no seu coração e pisam os outros. Você vê a impiedade, pisa a boa semente, não se importa que está machucando aquela terra, a terra ferida, né? A terra cansada. O homem vem, pisa e o inimigo é mais cruel ainda, vem e leva embora. E leva embora porque não pode nem destruir a semente, aquilo que Deus preservou, reservou, destinou para a sua vida, não pode ser destruído. Você pode permitir que roubem, mas o inimigo não pode matar a semente, a promessa do que ele reservou para a sua vida. Nada nem ninguém pode matar. Ninguém pode desfazer a vontade de Deus. Mas se a gente permitir, o inimigo vem e rouba. Eu não sei o que ele vai fazer. Não serve para ele. Não serve. Mas ele rouba. Por quê? Está na essência do inimigo isso. Roubar, matar e destruir, né? Ele não tem coração. Então ele não pode ser semeado, né? Sabe por que coração? A Bíblia diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da alma. Quando Deus semeia no nosso coração, a gente guarda no coração e começa a crer. Eu creio, vai acontecer. Eu creio com toda a minha força, toda a força da onde? Dos pés, não, do meu coração. Eu creio, Deus vai dar vitória. Eu vou conseguir. Eu vou ser curado, eu vou ser sarado, eu vou restaurar a minha família, eu vou conseguir, a paz vai se estabelecer, vai haver unidade, eu vou conseguir em nome de Jesus. Onde é que se crê nisso? Eu creio de todo o meu coração. Quando você vai jurar uma pessoa, eu juro pelo meu pulmão que eu te amo. Pergunta a qualquer criancinha, ele diz, eu te amo de todo o meu coração. Ele é pequenininho, não sente, mas é com o coração que se ama. E o nome do amor se chama Deus. Deus é amor, ele semeia na tua vida e dele procede a vida. Jesus é vida, então de Deus procede todas as coisas. Deus semeia, a gente
eu fui semeado nessa noite, eu creio, vai acontecer. Essa é a vontade de Deus na minha vida. E eu não vou permitir que nem espinho fure para que seja roubado, nem que o homem pise, nem que... Eu agora há pouco estava pregando em outra situação e falando, Deus ele é semeador, mas ele é também escudo e fortaleza. Ele é socorro bem presente em toda angústia. Então Deus é tudo em todo tempo, em toda hora. Ele é aquele que semeia e Ele é aquele que protege. A Bíblia diz, se o Senhor não guardar, em vão vigia. Se Deus não guardar a minha vida e na tua vida, é inútil a gente vigiar, porque Ele é quem nos livra. Ele nos esconde debaixo das asas dEle. Quando estamos escondidos à sombra do Onipotente, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, eu estou guardado numa boa semente, você é boa semente, escondido, guardado em Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Por consequência, a pessoa que não é guardada em Deus não tem descanso. Você foi semeado de paz, de confiança, de convicção, de serenidade. O inimigo ele não tem coração. Esse texto de Mateus ele faz uma citação ao livro de Isaías. Isaías diz: vai chegar um tempo que eu vou falar, eles escutam, mas não escutarão. Eles verão, mas não querem ver. Isso acontecerá porque se eles ouvirem, acreditarem e verem e enxergarem, eles vão ser curados. Eu preciso de cura na minha vida. Você precisa de cura na sua vida. Eu preciso de cura na minha família. Você precisa de cura na sua família. Eu preciso que minha finança seja curada. Você precisa que sua finança seja curada. Precisamos ser curados em Deus. Se ouvir com o ouvido mesmo, do jeito que está dizendo Isaías e Mateus 13, se ouvir e escutar, se vir e enxergar, serão sarados. Não é que talvez seja sarado, serão sarados. E eu os cure, Mateus ainda diz mais, e serão salvos. Salvo de quê? De tudo que precisar ser salvo, ainda vai para o céu, ser salvo da salvação. Então o inimigo ele rouba por quê? Ele precisa dar semente? Não, ele quer impedir que você seja sarado, curado. Todas as esferas da tua vida, emocional, afetiva, amorosa, financeira, familiar. Precisamos de Deus em tudo, em todo o tempo. E precisamos ser sarados, curados em Deus em todo o tempo, em todas as áreas da nossa vida. Quem é a única pessoa que não tem interesse que isso aconteça? O adversário, não é o time contrário, é o adversário. Adversário do time, não, adversário de nossas almas. É só ele que tem interesse que a tua semente não floresça, mas vai florescer, porque é fiel é aquele que semeou. Se você permitir, eu guardo essa palavra no meu coração, eu creio, minha vida vai mudar. Mudou a vida de milhões de pessoas, milhões, continua mudando. Aonde a medicina não pode, aonde o juiz não pode, aonde o amigo não pode, aonde o advogado não pode, eu quero lhe dizer, preste bem atenção, Deus pode. Deus pode. Aí ele falou das 4 características, né? Aqui tinha espinho, aqui o chão era duro, aqui deixava o sol secar, aqui era rasa, e fala da... Estava lembrando do texto dele: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo que você precisa vos será acrescentado. A gente não procura Deus para querer ter muita coisa e vai buscar em muitos lugares que não era para buscar, termina sem as coisas e sem Deus. Mas Deus diz: busca, como é que eu busco o reino? Deixando essa semente entrar dentro de você. Que semente é essa? A palavra. Não é só de pão que vive, mas a palavra que sai da boca de Deus. Da boca de Deus. A palavra de Deus. E tem um texto que eu amo que diz assim: agrada-te do Senhor,
e Ele satisfará os desejos do seu coração. A gente tem muito desejo no nosso coração. Aí o semeador, aquela mão de amor, vem e coloca semente no teu coração, que você se agrade com isso. Diga, eu creio, Jesus. Deus, olha, Deus é tão maravilhoso. Às vezes eu vou num lugar e encontro com pessoas, aí diz, mas esse homem deu trabalho demais. Essa semana mesmo eu encontrei com uma pessoa e disse, esse homem deu trabalho demais. Tu lembra? Eu digo, lembro. Não tenho remorso disso, não tenho o que esconder. Mas eu quero te dizer, eu estou há 30 anos servindo a Jesus Cristo. E milhares de pessoas tiveram a vida transformada, com a vida talvez pior 1000 vezes do que a minha. Tiveram a vida transformada porque eu permiti que essa semente entrasse no meu coração e virei um semeador na mão de Jesus. E Deus quer semear uma semente poderosa na tua vida nessa noite. A gente quer muita coisa, né? Como eu falei, né? Quer dinheiro, quer bem, quer amor, quer prestígio, quer saúde. Mas todas essas coisas processam. Do mesmo jeito que a tecnologia vem dos Estados Unidos, a robótica vem do Japão, da China, a ciência espacial vem dos Estados Unidos, as especiarias do país tal, e cada país tem alguma coisa para vender. As bênçãos que você precisa na sua vida procedem de Deus. Não tem outro caminho. E tem uma coisa, a bênção do Senhor não acrescenta dores. É um versículo que eu aprendi logo no início da minha fé, 30 anos atrás. A bênção se está acrescentando dores. Não estou dizendo que não tenha luta. Jesus Cristo diz, os dias são maus. Então, é tipo os lutadores de jiu-jitsu. Tempo ruim o tempo todo. E tamo em pé e tome e vamos para cima. Os dias são maus. Não é que não vai ter dificuldade, tem dificuldade. Mas a diferença está que quem é semeado em Cristo venceremos. Você vai vencer em nome de Jesus, porque tem uma semente do poder. Tudo quanto é troço na terra tem força. Até pedal de bicicleta gera força. Mas Deus é poder, Ele não tem poder. Ele é o poder. E a honra, a glória e a majestade. E essa mão toda, a mão do Todo-Poderoso, vem e semeia em teu coração. Saúde, bênção, paz. João 15, eu não vou ler. João 15,15 diz, vocês que escutam, vocês que enxergam com os olhos espirituais, e guarda essa palavra, essa semente, eu não vou chamar vocês mais de servos. A partir do momento que a gente guarda a semente dentro da gente, Jesus disse, agora eu vou vos chamar de amigos. E a gente sabe muito bem o que é que um amigo verdadeiro é capaz. Eu tenho, não muitos, mas tenho amigos. E tenho um amigo muito especial que se chama Jesus Cristo. Então os discípulos fingiam que eu não estou entendendo muito bem não, né? Até depois tem uma explicação, eles vão lá perguntar a Jesus, né? Jesus dizia, vos é chegado o reino. E eles perguntavam, aonde está esse reino? A gente é materialista e quer materializar o que é espiritual. Deus é espírito. Mas eu posso te garantir o que está na palavra de Deus. Tudo, absolutamente tudo que é do mundo visível é construído no mundo invisível. Quer seja bom, quer seja mal. Então, do mesmo jeito que Jesus disse, tenha cuidado, tem um espinho, tem aquele que arranca espinho, tem umas coisas ruins aí. Mas ele também disse que tem um semeador abençoando. E o que puxa para baixo, certamente está de baixo, mas Deus está por cima. Quem semeia, semeia por cima. Eu nunca vi semear de baixo jogando para cima, semeando de cima para baixo. Deus é por sobre sua vida. E Ele te guarda por trás e por diante, por cima e por baixo. A Bíblia diz que quem está em Cristo, o maligno não lhe toca. Não só pode
não roubará mais a tua semente, mas não vai pisar você, não vai ferir com os espinhos. A tua sementeira vai florescer 30, 60, 100%. Guarda essa palavra, porque quem disse essa palavra foi Jesus Cristo. O diabo chegou e disse: tem muita coisa boa para você, tem festa, tem palácio, tem riqueza, tem ouro, não tinha carro, né? Tem carruagem, tem cavalo, tem só coisa boa. E ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deus está falando no seu coração. Então não procura onde está. Está dentro de você. Escondi a tua palavra no meu coração. Está onde? No seu coração. No seu coração. Não permita brecha para o inimigo, que ele fere com o espinho, que é para poder entrar né? Não permita não. Ele não pode matar a semente, ele não pode destruir a semente, mas ele pode roubar a semente, e não vai roubar a sua semente em nome de Jesus, né? Então você está ouvindo aqui essa ministração, ou está numa missa, ou está num culto, e louva e fica feliz, e quando você sai, você se depara com as suas realidades, com as dificuldades, como eu falei, e as dificuldades continuam. Foi Jesus que disse: tem de bom ânimo. Se tivesse tudo muito bom, ele não ia dizer que tivesse bom ânimo, não. Ele diz: tem de bom ânimo, porque ele sabe que tem dificuldade lá fora. Eu venci, você vencerá também. Quem disse isso? Jesus, o cara que venceu a morte. Quando mataram Jesus, não é o versículo que eu estou pregando hoje, houve o maior rebuliço de festa, o mal celebrando. Sexta-feira, nada, sábado de manhã, nada, e o mal celebrando, e de tarde nada, de noite nada, e estaria tudo perdido, porque mataram a vida, e junto com a vida, toda a esperança que possa provir da vida, tudo que pode. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, e quando ele disse, se cumpre. Ele é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Ele é a ressurreição, ele é aquele que tem todo o poder. Ele disse: todo o poder o Pai me deu. Então o mal, o diabo e a morte celebraram até o domingo. No domingo ele ressuscitou. Para quê? Para que você acredite nessa semente. Ele venceu a morte. Imagina as tuas lutas. E você vai vencer porque você está com a semente dentro de você. Então não permita que essa situação que vem... Não estou dizendo que não tenha adversidade, não tenha tentação, não tenha pecado. Não pode deixar roubar a semente. Não pode deixar e meter a mãozinha na tua semente. Diz que as aves vêm e roubam, né? Às vezes essa coisa que vem do céu seria até uma referência aos dias de hoje, a internet, não seria? A pessoa está no canto dela lá e vê aquele Satanás: oi sumida, oi sumido. Vem as tentações da internet, vem as coisas que a internet oferece. Vem os apelos ruins, vem de toda a natureza. Vamos ali, né? Ou vamos fazer isso. Que tuas condutas sejam dirigidas como aquele que porta a semente de Deus, as minhas decisões, e você vai colher frutos de Deus em nome de Jesus. Tudo me é lícito, diz a palavra de Deus, mas nem tudo me convém. Importa agradar a Deus, diz a Bíblia Sagrada. A Bíblia diz: agrada-te do Senhor, e Ele vai satisfazer todo o desejo do seu coração. Agrada-te do Senhor. Então não é para ficar só impressionado, fascinado. Tem que guardar essa semente e deixar que ela cresça, né, meu irmão? Você vê que Jesus disse: o semeador semeia a semente e já aparece um espinho. Tem muito espinho na nossa vida que parece que é semente, mas não é. Quem tem Deus tem discernimento. Quem tem Deus
Bem-aventurados seus mansos de coração, por isso verão a Deus. O coração que é manso, ele escuta a Deus e tem discernimento. Você não é semente, você é espinho. E espinho não é para abençoar ninguém, nem para fazer carinho a ninguém. A função do espinho é furar, ferir. Fazer com que a energia saia, né? E o inimigo venha e roube, né? O espinho fura e o sugador rouba. Então a boa semente, ela gera firmeza. Puxa para cima. Buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. Tudo vos será acrescentado de maneira abundante. Jesus dá até a matemática, né? Eu sou péssimo em matemática, mas ele diz que não, Marcelo, eu vou explicar a você. Vai receber 30 vezes mais, 60 vezes mais, 100 vezes mais. Olha o que Deus semeia na nossa vida. O que o diabo coloca na nossa vida, além de não acrescentar nada, ainda tira alguma coisa que a gente tem. E quem diz isso é a Bíblia: guarda o que tens, para que não roube a tua coroa. Mas aquele que é guardado em Cristo, o maligno não lhe toca. Está em 1 João: aquele que está em Cristo Jesus, o maligno não lhe toca. O Salvador. Vou finalizar por conta do horário do programa. Então, você, nem só de pão verá o homem, mas toda a palavra. Você recebeu a informação, o Evangelho, a palavra de Deus, você foi semeado. E a diferença é que toda a terra, não diz que o semeador disse: olha, aquela terra ali é ruim, essa é boa, aquela não presta, aquela vai dar. Ele saiu semeando a boa semente, a melhor semente que ele tinha, ele semeou na minha vida e na tua vida. A diferença é o que a gente vai fazer: vai enterrar ou vai plantar? E é diferente. Entre plantada e enterrada tem muita. Quem enterra e esquece. Se você plantar, você não vai esquecer isso que eu estou pregando para você. Quem planta tem um destino. Quem planta, daqui a tantos meses eu vou colher. Eu viajei 3 vezes agora recentemente, e eu passo por aquelas plantações, vejo uns colhendo, outros plantando, né? Está no período de chuva aqui no Nordeste, para quem mora aqui. E quem plantou acreditou: eu vou colher, está colhendo. E é assim que eu estou ministrando a palavra no teu coração. Quem planta uma lavoura, aqui no Nordeste, muitos não têm uma irrigação. Aí Deus rega. Quando a gente mesmo não tem a capacidade de regar, o Espírito Santo de Deus rega pela gente. Basta só que a gente plante, não enterre. Que a gente plante. E o Espírito Santo vai regando na tua vida. E nós vamos crendo pela fé, né? Salmo 139, versículo 14. A mão de Deus semeando, a mão de Deus operando, também operando, né? A mão de Deus na nossa vida, ela está operando maravilhas. E nós somos a boa semente de Deus porque fomos bem plantados. Nós fomos uma semente plantada um dia no útero, então somos uma semente que vingou para a glória de Deus, fomos bem plantados, né? Regados. O destino de uma coisa que é enterrada é diferente do destino de uma coisa que é plantada. Se a gente enterra algo, morreu. Mas se a gente planta algo, se a gente planta um grão, colhe uma árvore, colhe centenas de frutos. Não enterre sua semente. Então, no programa Dias Melhores hoje está sendo semeado uma semente, plantado uma semente. E quando você voltar para o seu cotidiano, que você seja guiado pela semente da palavra de Deus que está no seu coração. Você não foi enterrado qualquer coisa. Foi ministrado da parte de Deus.
João capítulo 4 diz que uma mulher chegou e ela tinha muita experiência na vida. Jesus disse: olha, se você tomar dessa água que eu estou lhe oferecendo, vai multiplicar de uma maneira tão grande dentro de você que vai virar uma fonte a jorrar, a saltar para a vida eterna, até a eternidade. Essa fonte vai jorrar até a eternidade, dizendo: olha, vai te abençoar aqui. E até quando você chegar na glória, vai continuar jorrando. Salmo 126, aquele que semeia a sua semente, andando e chorando, voltará consigo trazendo os seus molhos. Não outra semente, molhos. Certamente você é boa semente, boa terra, semeada com boa semente. Que você guarde pacificamente essa palavra no seu coração. E aonde tem a boa semente, olha, Deus é amor. Eu creio que aonde entra tudo, se você encher um cálice, uma taça de óleo, toda a impureza que tiver naquela taça, até ela vai transbordar e a sujeira vai ter que sair no transbordo. Quando a mão de Deus é boa semente e entra dentro da tua vida, no teu coração, primeiro, Deus é amor, entra amor. E aonde o amor de Deus entra, tudo que é oposição ao amor, tudo que é contrário ao amor, tudo que se chama tristeza, desilusão, desunião, desalento, tudo que tem origem, que não é do trono de Deus, tem que abrir espaço, porque o amor de Deus foi plantado e vai expandir. E aonde o amor de Deus é plantado, vai gerar bons frutos. Deus é luz. Então, se a mão de Deus semeou dentro da terra do seu coração, se a luz semeou, que tipo de semente é essa? É luz também. Então vai iluminar o teu viver, vai clarear, vai ampliar. Ele é que aplana o caminho, ele ilumina o caminho. A Bíblia diz que não há, nele não há escuridão nem sombra. Então tua vida será iluminada. Deus é paz. Então, se a paz semeou no teu coração, essa contenda, esse conflito, esse medo, essa angústia, vai ter que cair por terra, porque foi a mão da paz que semeou no teu coração. Guarda isso. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar. Por que eu vou pecar? Porque se você deixar, permitir que o inimigo roube, estamos pecando contra a mão de quem semeou. Porque o destino que Deus reservou para você é produzir 30, 60, 100 vezes. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Programa Dias Melhores com seu amigo, o pastor José Marconi. Paz. Domingo estamos de volta com a graça de Deus.